Matéria-prima. Substantivo feminino. Substância bruta principal, insumo básico a partir do qual se fabrica determinado produto ou bem. No sentido figurado. Aquilo a partir do qual se inicia alguma coisa que ainda se encontra no seu estado bruto. Base, fundamento. Você já parou para pensar que tudo que consumimos vem de uma matéria-prima? E no seu dia a dia, você reconhece o quanto você consome de materiais de origem animal, vegetal ou mineral? E como funciona a cadeia produtiva deles? E se essa é uma cadeia produtiva que se sustenta através de um sistema de gestão que considera a natureza, as pessoas, a saúde e a segurança no trabalho, a logística reversa e a qualidade do produto? E você tem noção de como seria a sua vida se houvesse a escassez de alguma dessas matérias-primas naturais? Qual é a matéria-prima que alimenta o seu nicho de trabalho? O que você faz para garantir que todos os processos que envolvem esta matéria-prima estejam de acordo com o que você acredita ser correto? O matéria-prima é feito de encontros que discutem sobre um elemento básico, concreto ou subjetivo. A cada edição, um novo material será abordado de forma ampla, reunindo designers, arquitetos e artistas, criativos e gestores, de iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor, tendo sempre alguma matéria-prima como fio condutor. Democrático e acessível, o evento é aberto para o público em geral, e parte da renda arrecadada sempre será revertida a uma instituição envolvida com o tema proposto. Oferecer conteúdo relevante, ensinar, informar e aprender com o olhar ao próximo são questões que nos motivam. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da primeira edição do ciclo Matéria-Prima, um evento que acontece com patrocínio da BV Rio, Design Madeira Sustentável, e da holding Precious Woods. Em nosso quarto encontro, vamos falar sobre a madeira brasileira, ontem, hoje e amanhã. Nele, Aline Tristão, diretora executiva do FSC Brasil, media a conversa entre Beto Mesquita, doutor em Ciências Ambientais e diretor de Políticas e Relações Institucionais da BV Rio. Ângelo Ricardo Soares, engenheiro ambiental e atuante no manejo florestal comunitário na Flora do Tapajós. E Jean Nicolau Simone de Lacerda, engenheiro florestal e assessor da Holding Precious Woods, líder global em gerenciamento certificado e sustentável de florestas tropicais. Nesta roda de conversa, os especialistas falam sobre a exploração da madeira no Brasil, os benefícios do manejo florestal, impactos ambientais e outros temas pertinentes ao assunto. O evento tem duração de 60 minutos, com mais 30 minutos abertos para perguntas que deverão ser feitas através do chat. Obrigada pela presença e tenham um excelente encontro. Boa noite, gente. Tudo bem aí com vocês? Tudo bem, boa tarde, tudo bom? Então, vamos lá, né? A gente está aqui começando esse bate-papo hoje. Eu queria, em nome de nós todos aqui, agradecer, né, a Duda e a todo mundo por essa oportunidade para falar de um assunto que a gente já vem falando há algum tempo, mas acho que merece estar sempre buscando isso, né? Conversando sobre essa questão, que é o uso da madeira. É engraçado, né? Que eu estava pensando outro dia assim,
entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, a gente está conversando sobre isso, assim, as pessoas falam assim, meu Deus, eu não vou usar madeira, não, vou deixar de usar madeira porque eu quero preservar as florestas no país, eu não quero que a Amazônia acabe, então eu vou parar de usar madeira. Não é isso, né, gente? Eu acho que a gente tem que discutir, de fato, as questões importantes em relação a isso. E a gente está falando aqui hoje de Ângelo, o Beto vai entrar de novo, ele deu uma saidinha, foi logo ali, eu sou mineira, então a gente fala, foi logo ali e já volta. E a gente vai falar que existe, que é necessário, sim, usar madeira. Eu acho que, inclusive, isso é importante, inclusive, para a preservação das florestas do país, mas que tem que para a gente ter certeza, a gente tem que saber de onde essa madeira vem e saber utilizar isso também, né? Então, olha, boa noite de novo para todo mundo. Meu nome é Aline Tristão, eu sou diretora executiva do FSC Brasil. O FSC é uma organização não governamental, ele foi criado há 25 anos, um pouco mais de 25 anos, a gente faz 26 anos esse ano, e ele foi criado exatamente devido a essa questão de que, naquele tempo, os índices de desmatamento das florestas tropicais do mundo todo, isso é da década de 90, eram tão altos, e começou essa história de boicotar o uso da madeira. E aí, vários especialistas do mundo todo se reuniram e falaram assim, não, então a gente tem que achar um modo de como utilizar, Beto voltou, tranquilo, de como utilizar a madeira, né? E já que aqui a gente vai estar falando com um público que é especialista em utilizar madeira, que são arquitetos, que são designers, que são marceneiros, profissionais que gosta e que usa bem a madeira, eu acho que é importante a gente discutir isso de como ter certeza do uso da origem da madeira, né? Então, é uma honra ter esses três aqui, especialistas, pessoas que vivenciam há muitos anos essa questão, para a gente debater, para a gente bater o papo aqui nesse. Acho que seria interessante, fomos anunciados no começo, mas eu acho legal vocês darem um oi também aqui, gente. Beto? Boa tarde. Alô, me ouvem? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Aline, Jean, Ângelo, e os que nos assistem. Tenho certeza que será um prazer, vamos trocar aqui algumas ideias, conversar sobre o aproveitamento de madeira, de madeiras tropicais, de madeiras brasileiras, entender um pouco, né, ajudar a desmistificar um pouco essa ideia de que o uso de madeira necessariamente é danoso para o meio ambiente, ou seja, não necessariamente é, e a gente vai falar um pouquinho sobre de que maneira isso se contextualiza com a proteção de florestas, com a proteção da Amazônia e com a inclusão social das comunidades que nela vivem e que dela dependem. Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. Importante, Beto. Jean? Oi, gente, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Duda, pelo convite, Aline por estar mediando, Beto e Ângelo aí para a gente se encontrar, né? E a vocês todos que estão nos olhando, aqui nos assistindo. Eu sou engenheiro florestal, tenho aí já um tempo na área de sustentabilidade de florestas, e hoje esse objetivo é falar para vocês que, na verdade, que usam madeira, que usar madeira é muito bom. A melhor forma de você proteger a floresta, pode ter certeza, é usar madeira. E a gente agradece a vocês que usem, mas é importante a gente saber usar, saber de onde vem. Então, acho que hoje a gente vai discutir um pouquinho isso, vai ser legal. E o Ângelo vive isso, né? No dia a dia dele, né, Ângelo? Conta pra gente onde você está. Aí eu acho que não está frio, não, né, Ângelo? Boa tarde, boa noite a todos. Satisfação muito grande estar participando com todos vocês nesse momento. Meu nome é Ângelo Ricardo Souza Chaves, eu sou engenheiro ambiental, eu trabalho na Conflona, que é uma cooperativa que desenvolve manejo florestal sustentável aqui na Floresta Nacional do Tapajós, no município de Belterra. Nós temos também uma base aqui no município de Santarém, né, onde eu moro, e a Conflona, né, já
desenvolve manejo florestal há 15 anos, né? 10 anos a menos do que o FSC, mas já tem 15 anos, né, nessa luta. E vem agora contribuindo com outros territórios também nesse desenvolvimento, né? Eu também, além de trabalhar na Conflona, eu consigo participar de várias discussões aqui, né, na Amazônia como um todo, né, não só no Pará, e também já participei, né, do conselho diretor do FSC, gosto muito de estar presente nessas discussões, acho super importante a temática tanto de conservação da floresta quanto do manejo florestal comunitário. Então, espero poder hoje contribuir com vocês aí, né, com aquilo que é a expectativa de vocês que estão participando. Uma boa noite. A gente sempre aprende muito, Ângelo, sempre aprende muito com todo mundo, né? Eu acho que isso que é muito legal. Eu acho que essa questão é a fundo, assim, você diversificar as opiniões, as experiências, as vivências, né? E falar de Amazônia tem que falar de diversidade, não tem outro jeito, né? Nós vamos falar disso aqui hoje também, porque isso é um tema muito importante, assim, quando a gente fala de uso da madeira, aqui no país, o pessoal acaba falando muito assim, é IP, é maçaranduba, é não sei o quê, roxinho, vinhático, né? Quando a gente tem inúmeras espécies, inúmeras possibilidades para uso, inclusive, dessas madeiras. Aliás, madeiras que serviriam especificamente para um uso e que não serviriam para outros usos. Espécies que têm mais indivíduos nas florestas e que poderiam ser explorados de forma melhor e tudo mais, mas o mercado ainda é baseado no número muito pequeno de espécies, né? Assim, acho que o Jean pode falar um pouco. Vamos começar, Jean, você falando assim, porque, como disse o vídeo que a gente viu ali, o Brasil é um país florestal, de vocação florestal, certo? A gente tem um potencial enorme para manejar essas florestas e manejar elas de forma de bom manejo, assim, para que elas possam, para cada vez mais a gente conseguir, né? Jean, conta para nós como é que porque eu acho que aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer o lado do manejo e da oferta de madeira de boa origem de uma empresa industrial como a Precious, uma empresa grande, uma empresa que não maneja só aqui no Brasil, mas maneja em outros lugares também, e vamos conhecer também como que uma comunidade, como a comunidade Conflona, trabalha com manejo comunitário. Eu acho que isso é importante também, manejo de base comunitária, né? Então, fala para nós, Jean, como é que é isso? Como é que é a exploração de madeira? Eu acho que é importante a gente também ter aqui, nivelar, eu acho que um dos objetivos dessa nossa conversa é dissociar manejo florestal, exploração de madeira para uso de desmatamento. Eu acho que isso é importante a gente colocar também, que é o grande medo, né? Fala aí para a gente, Jean. Legal. A Precious Woods é uma holding suíça, é o maior produtor de madeira tropical certificada no mundo. Tem 1.100.000 hectares. 1.100.000 hectares dá 2 Trinidad e Tobago e meio, assim, mais ou menos. E a gente tem áreas aqui no Gabão fazendo manejo. Então, quando as pessoas, a gente fala, fazendo manejo, explorando madeira, né? Então vocês destroem florestas, né? Vocês acabam, né? Não. Eu posso garantir para vocês que a melhor forma da gente proteger uma floresta é produzir madeira. Pode ser, inclusive, até como um colega esses dias falou, talvez uma motosserra tenha o poder, às vezes, de proteger muito mais a floresta do que qualquer outra coisa. Como fazendo isso? Né? Uma operação tem que ser sustentável, né? Mas como sustentável no sentido mais profundo que essa palavra pode ter. A Precious está há 25 anos operando, né? Ela vem desenvolvendo uma série de tecnologias e ao longo desse tempo todo teve muito problema e tal. Mas, junto com os outros colegas, e, enfim, junto com outros manejadores sérios no Brasil e no mundo, tem hoje uma qualidade de trabalho, e assim é muito bacana, a gente consegue produzir
madeira de forma sustentável, consegue, para vocês terem ideia, a gente atende 12 dos 17 ODS, tá? Você pode entrar no site lá, isso fica mais claro. Vocês trabalham especificamente para exportação, né? Aqui do Brasil... O mercado de vocês é exportação, basicamente, né? Exportação. A gente tem mais de... chega na nossa lista de espécies, tem mais de 90 espécies comerciais, tá? E aqui no Brasil, basicamente, a gente vende muito pouco, né? Porque o mercado brasileiro não remunera o que a madeira custa. A madeira custa muito mais do que a gente vê o preço dela aí na prateleira, no mercado. Tá? Muito da madeira produzida, isto é verdade, vem de desmatamento, que é terrível, ou ela tem algum tipo de ilegalidade. Você fazer direitinho, você tem custo, você pagar funcionário, você não invadir terra de ninguém, você explorar toda... Porque, assim, a floresta não tem só ipê, jatobá, cumaru, né? A floresta tem várias espécies, e aí, para você colocar isso tudo no mercado é complicado, as pessoas não sabem consumir, ou tem alguma dificuldade para isso. Isso no interior é mais simples, aqui é mais complicado. Beto, anota aí que eu vou te perguntar, acho que isso é muito importante, daqui a pouquinho eu vou te perguntar essa história de como se comporta o mercado nacional, certo? Para madeira aqui. E como é que... Porque eu acredito que a gente está aqui falando com um grupo que vai buscar essa madeira no mercado nacional. Então, assim, como é que eles podem ter certeza? Quando a gente fala que uma empresa grande como a Prestes, que é certificada, ou seja, tem as garantias e as salvaguardas para a produção, que o FSC dá, ela exporta a maioria, mas você tem um mercado nacional pujante que compra essa madeira, de onde que vem isso? Beto, acho que isso é uma coisa importante, desculpa, tá, Jean, mas eu acho que a gente precisa estar desenvolvendo isso também. E só para ir até o fim, quer dizer, a gente não é o caso aqui da gente ficar falando das informações técnicas, que ia ficar um porra isso aqui, mas eu tenho uma animaçãozinha feita no Google Earth que mostra o resultado do manejo, tá? Uma área que foi manejada, que ela teve as árvores cortadas, né, exploradas de lá há 20 anos atrás. Duda, se puder passar, Rafa, se puder passar o vídeo, eu explico aqui, porque, olha... Está passando, gente, já. Isso aí a gente pode ver, a gente está indo para uma área, olha, esta é uma área, exatamente, essa área tem 10 hectares e foram tiradas 32 árvores daí. Este é o resultado, isso é manejo. Vocês vão ver uma estrada, vocês vão ver uns pequenos, as copas. Essa abertura maior é o pátio, né, Jean? Aquela imagem primeira foi gerada 6 meses após o corte. Esta segunda imagem é do mesmo lugar, 2 anos depois. E esta imagem agora é o mesmo lugar 13 anos depois. Já fazem 20 anos, mas infelizmente o Google Earth não gerou essa mensagem. Vocês vão falar, mas vocês estão brincando, isso é mentira. Não, olha aí em volta, essa é a área que nós trabalhamos. Então, quando eu falo que manejo, essa é a área que nós trabalhamos, tá? Olha o entorno, olha a situação toda, quer dizer, e aí, deste lugar que vocês estão vendo aí, ali, é onde é a maior produção de madeira do Brasil, daí sai 150 mil metros cúbicos de madeira por ano, tá? 5% de toda a madeira do Brasil sai daí. Então, assim, dá para a gente fazer um trabalho bacana protegendo a floresta. Então, quando eu falo que a gente protege a floresta, é verdade. Agora tem todo o resto, né? Eu acho que é legal, assim, a gente aqui somos técnicos aqui, a gente fala manejo com conforto muito grande, né? E a gente precisa entender o que é manejo, o que é manejar no Brasil, assim, o que é possível fazer. Quando a gente fala que a gente tira uma árvore, vocês que são os especialistas aí podem me dizer, mas a gente está dizendo que de 1 hectare, ou seja, um campo de futebol, você tira de 3 a 5 árvores
e não são da mesma espécie, é de acordo com o inventário florestal e tudo mais, a cada 25, 30 anos, é isso, Jean? E eu gosto de falar que manejo florestal é a arte de você tirar da floresta o que ela te daria, e não o não que você quer tirar dela. Pensa o seguinte, pensa que você foi na casa do teu amigo para passar uma temporada lá, você chegou, vai abrir, ele não está lá, você vai abrir a geladeira, tem um monte de cerveja, tem uma garrafa de champanhe, tem uma cerveja de uma... Você vai pegar qual? Qual cerveja? Se você pegar uma cerveja, tomar toda a cerveja dele, ele vai ficar bravo com você. Eu não vou responder essa pergunta, não. Se você tomar uma cervejinha lá, ou alguma, ele vai ficar até feliz. É mais ou menos isso na floresta. A gente tem que entender o que acontece lá antes, conhecer a floresta, e é um trabalho insano, gente. 2 anos antes a gente começa a fazer inventário. Foi tão insano que ele congelou. Mas... Ele deixou a porta da geladeira aberta e congelou. Diz que quando fala mentira, as coisas, congela. A Duda que fala isso para mim, eu não queria contar, não, né? Mas vamos aproveitar, Ângelo, vamos aproveitar que o Jean congelou. Assim, uma coisa é uma operação de manejo florestal numa empresa grande como a Precious, que está lá em Taquatiara, lá no estado do Amazonas e tudo mais, né? Outra coisa é de uma completamente diferente, mas obviamente seguindo as mesmas regras, digamos assim, em termos do que é licenciado para fazer, nós estamos falando de operações, obviamente, corretas, né, gente? Conta para nós como é que é o trabalho na Conflona, mas eu acho que, antes de mais nada, Ângelo, conta para nós o que é uma floresta nacional, acho que isso é importante também, né? Só para também pegar o gancho aí da sua colocação, né, Aline? No caso específico da Conflona, não difere muito da MIL. Então, eu vou falar um pouco mais na frente qual é a diferença do manejo florestal, né, de uma concessão empresarial e de uma concessão comunitária, de uma concessão não onerosa, né? Em alguns casos, não há muita diferença, como é o caso da Conflona. Se você for comparar o manejo da MIL com o manejo da Conflona, é praticamente mesmas coisas, mesmas máquinas, difere pouca coisa, né? Mas a operação florestal em si, ela tem quase que as mesmas dimensões, né? O mesmo nível de capacidade técnica, nível operacional, maquinário e tudo mais, né? O que é uma floresta nacional, né? Uma floresta nacional é uma unidade de conservação federal de uso sustentável, onde você tem principalmente o uso do recurso natural, né? E a utilização para fins científicos, para pesquisa científica, né? Nesse território também é permitido a moradia, né, a habitação de populações tradicionais, né, populações que já habitavam ali desde, né, quando veio a criação da unidade, as populações já estavam naquele território. Então, o manejo florestal é uma das atividades de uso do recurso natural permitido dentro de uma unidade dessa modalidade, né? Pode também ser feito outras maneiras. As florestas nacionais, normalmente, elas são as florestas que são disponíveis para concessão florestal, principalmente pelo Serviço Florestal Brasileiro, né? Em áreas específicas para isso. No nosso caso, na Floresta Nacional do Tapajós, tem uma área destinada de 82 mil hectares agora, que é concedida para as populações tradicionais, para uma organização que é a representação política e cultural de todas as comunidades, e tem a concessão, né, para executar o manejo florestal, a detentora do plano de manejo é a Conflona, né? Então, nós temos essa área que nós fazemos o manejo florestal comunitário, produzimos madeira, produzimos cipó, produzimos óleo, produzimos
copaí, bandiroba. Multiuso da móveis, floresta, né? Uso múltiplo do recurso natural, né, dos produtos florestais. Ainda falando de unidade de conservação, né, de populações tradicionais, tem também as reservas extrativistas e as RDS, né, que também são praticamente as mesmas modalidades, mas que desenvolvem, né, muito essa questão do manejo florestal comunitário, né. Ultimamente, né, tem sido muito apoiado essa temática, né, porque graças a Deus, né, muito legal que as pessoas estão, né, procurando mais usar a madeira vindo desses territórios, desses empreendimentos comunitários. Está tendo uma demanda por isso. As pessoas estão entendendo, né, o que é o manejo florestal, o que é o manejo florestal comunitário, qual é o benefício que ele gera, né, e conseguindo absorver. No entanto, ainda tem muitas dificuldades, né, principalmente pela questão de logística, de gestão mesmo, né? Hoje, né, ultimamente, nos últimos anos, muitos comunitários, como é o meu caso, né, que eu sou de origem comunitária, eu nasci na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, na comunidade de Surucuá, tive a oportunidade de sair para estudar e voltei e estou podendo contribuir, né, com as comunidades, com o desenvolvimento de alternativas produtivas. Mas muitas comunidades, muitos territórios, não tem ninguém que tenha tido essa oportunidade, né? Então, é muito carente de técnicos, de pessoas que tenham um aprimoramento, né, técnico de gestão financeira, organizacional, gestão empresarial do negócio, e acaba, né, tendo muita dificuldade. Então, é preciso ainda, né, que as organizações não governamentais, que o próprio governo faça o fomento disso, faça investimento, faça discussão, mas a gente ainda tem muita precariedade nessa parte. Eu acho que uma conversa como essa também, eu acho que é tão importante exatamente para isso também. A gente está falando sobre a construção de uma economia de base florestal, de floresta nativa mesmo, e que é importante para desenvolver isso, né? Agora, a parte de mercado, Beto, é muito importante isso, porque o consumidor ele pode exigir e demandar que... Depois eu posso até contar uma historinha minha aqui, sem falar o nome do santo, mas demandar que seja produzido de forma correta, né? Mas antes de você me dizer isso, Beto, olha, nosso chat, gente, lá na live está bombando. Tá bem legal, eu ia até falar assim, pô, gente, interaja aí, dá um like lá no sininho, é importante curtir, porque esse tipo de coisa, ele se continua, né? Tem algumas questões aqui, antes do Beto entrar nessa questão do mercado, como é que uma organização não governamental como a BV Rio, que é importante, porque ela tem um foco muito nessa questão do mercado, no mercado sustentável. Tem umas perguntas aqui que eu acho, duas aqui que eu quero colocar, Jean. Uma para você, que é muito específica, que é a Andréia perguntando, Andréia Carvalho, se tem uma previsão de segundo ciclo. Já entrou em segundo ciclo de corte na Prestes, Jean? Não, vai entrar daqui 3 anos. Vai entrar daqui 3 anos. E tem viabilidade para isso? Ela pergunta também. Tem. Aliás, é onde a gente imagina que a gente vai ficar um pouco mais rentável, né? Porque todo investimento que você faz de começo, ele é muito pesado, né? Então, infraestrutura de estradas e não sei o que e tal. A infraestrutura básica já vai estar pronta, né? Então, a gente vai voltar. E ela é manejada. A gente tira... a gente tira 3,2 árvores por hectare, né? Então, já com um volume menor, já pensando exatamente nisso, né? Na continuidade. Acho então, que certamente... tem uma pergunta aqui do Eduardo Baroni. Ele fez uma pergunta que eu acho que o vídeo que você mostrou, Jean, da recuperação da floresta, ele dá esse gancho, mas, Ângelo, eu estive na Conflona há 2 anos atrás, vendo uma operação, e eu vi que tinha algumas áreas que a própria Conflona, ela fazia a recuperação ou ajudava na recuperação. O Eduardo pergunta exatamente isso,
que após a retirada dessas árvores, são plantadas novas árvores ou a natureza se encarrega desse replantio? Como é que é isso, Jean? O Ângelo, por favor. Jean também, se quiser complementar, dentro de uma operação de manejo. Na verdade, é o seguinte, o manejo florestal, como o Jean já falou no início ali, né, a gente começa a fazer o estudo da área, né, no nosso caso, 1 ano antes, no caso deles, 2 anos, né? Então, você faz o inventário florestal, que é o censo, né, das árvores que estão ali naquela área, e você já considera a capacidade da floresta se regenerar num período curto de tempo, né? Ângelo, você quer tirar o vídeo? Acho que melhora a conexão. Confona, quando a gente faz... Aqui na Confona a gente mostra sempre uma área que foi manejada há 11 anos atrás. E você chega na floresta, tem gente, inclusive, que já me questionou se realmente foi manejada aquela área, né? Porque ela não tem diferença. Então, você só faz uma interferência na floresta quando você tem, tecnicamente, certeza de que aquela sua operação não vai prejudicar a regeneração, o crescimento da floresta num período de tempo, né? Então, por isso que a Aline falou ali, são basicamente 4, 5 árvores por hectare, né? Isso é muito pequeno, né, em relação à quantidade de árvores que tem. A gente recupera os pátios, né? O pátio, que é onde você armazena a madeira, aí sim, você faz uma recuperação para acelerar o processo de regeneração daquela área ali, para não ficar descoberta, né? Eu só complementar uma coisinha, que na verdade a gente não planta, não há necessidade de você plantar mudas, porque nenhuma muda que você plante, nada, vai ser tão eficiente quanto o que a própria natureza tem. E assim, você imagina que o manejo, a floresta está lá, ela está numa situação, aquilo a gente acha que está tudo tranquilo, mas não está. Na verdade, aquilo é uma guerra por água, luz e nutrientes. Quando uma árvore cai, quando normalmente porque era um bom ser vivo, nasce, cresce e morre, né? Quando morre, ele abre, ou quando você tira uma árvore, por isso que a gente tira pouquinho, abre um espaço, entra a luz, e aí começa uma corrida muito grande para todos os indivíduos que estão lá voltarem. E isso que o Ângelo falou é muito verdade. Quem vai pela primeira... para vocês terem ideia, eu tenho uma longa... Eu sou perito em causas ambientais, né? Quando eu fui para a primeira vez para a Amazônia, o cara falou para mim, olha, aqui a gente explorou há 2 anos atrás. Eu falei, aqui aonde? É aqui. Não é como? Não, você não... É impressionante. A capacidade de resiliência da floresta, de recuperação é muito grande. Então, você não planta porque você não faria um trabalho melhor do que a floresta faz. Aqui a gente fala que o modo como a gente é autorizado a manejar aqui é de baixo impacto, né? É isso que chama, né? Eu quero, antes de passar a palavra para o Beto, que está louco para falar, eu estou vendo ali a cara dele ali, só responder aqui. Tadinho, Beto! Priscila, até eu responder, porque para mim, como representante do FSC aqui, onde é que a gente acessa madeira certificada no mercado nacional? Olha, o FSC tem uma plataforma, porque o Beto vai falar de uma plataforma da BV Rio, que é muito legal também, mas o FSC tem uma base de dados pública, onde você pode buscar informações sobre a organização certificada, as espécies que essa organização ela maneja, no estado e até tipo de produto mesmo. Se você pode buscar isso chama info.fsc.org, tá certo? E ali está disponível os relatórios públicos que as certificadoras publicam em relação àquela organização que foi certificada. Por fim, Beto, vamos lá. Fala aí para nós, Beto. Enquanto isso, eu vou dando uma checada aqui, que o negócio está bombando aqui. Eu já estou até meio perdido aqui nas coisas, mas vamos lá. Então, primeiro, uma contextualização que eu acho que é interessante. Quer dizer, a BV Rio é uma organização da sociedade civil, uma organização sem fins lucrativos, mas que tem como missão
uma missão peculiar, que é justamente desenvolver e implementar instrumentos de mercado que facilitem, que favoreçam a implementação de políticas públicas que protejam o meio ambiente. Então, nesse aspecto, seguindo essa missão, que nós desenvolvemos alguns produtos, algumas ferramentas que têm essa relação direta com o mundo da madeira, ou o mundo do manejo florestal e o mercado de madeira, que a gente chama de madeira responsável. Eu acho que quando a gente está falando de madeira e pensando no mercado, eu acho que as duas questões centrais para quem está no mercado procurando madeira para comprar, os arquitetos que têm seus clientes para atender nas suas construções, os designers, outros setores que utilizam ou que querem utilizar madeira, especialmente madeira tropical, madeira nativa, existe duas questões que eu acho que são cruciais. A primeira, origem. Ter a certeza, buscar a informação e ter a certeza que aquela madeira é uma madeira de origem garantida, é uma madeira cuja origem não é um desmatamento, não é um roubo de madeira dentro de terra indígena ou de área protegida, não é uma área ilegal, não é uma madeira que foi esquentada ilegalmente. Então, buscar essa origem, e nem sempre isso é fácil para o consumidor. E foi pensando nisso que nós criamos uma dessas ferramentas que a BV Rio desenvolveu, foi justamente uma plataforma que nós chamamos de plataforma de madeira responsável, aonde entra o quê? Entra a madeira certificada, que é essa madeira com selo FSC, por exemplo, e aí esta madeira com selo FSC, nós não precisamos fazer nenhum tipo de verificação. Por quê? Porque todo o conjunto de verificação, ao longo de toda a cadeia de custódia, desde a floresta até aquele produto final acabado que está no supermercado ou que está numa loja de materiais de construção ou de, enfim, de decoração, toda aquela cadeia está certificada e ela é verificada por uma parte terceira que vai acompanhando esse processo. Então, quando um fornecedor, um produtor de madeira certificada quer colocar a sua madeira na nossa plataforma, nós não precisamos fazer nenhuma verificação adicional. Mas nem toda madeira responsável ou madeira legalizada, adequada, de origem boa, de origem garantida, é certificada. E aí o que a gente criou foi uma ferramenta adicional que a gente oferece principalmente para quem está lá na plataforma querendo comprar a madeira, que é uma ferramenta que a gente chama de due diligence, ou de verificação detalhada da origem daquela madeira, onde a gente consegue, através de algoritmos, através de inteligência de máquinas, fazer a checagem documental, e aí é importante isso ter claro, a certificação ela vai a campo verificar. O que a gente faz na plataforma, nós não vamos a campo verificar, o que a gente dá de resposta é uma análise de risco de legalidade. Né? Então, qual é o risco, se é médio, alto ou baixo, da legalidade, da procedência daquela madeira. Então, existe essa plataforma, está lá no nosso site, bvrio.org, e procura lá a plataforma de madeira responsável. Beto, só te interromper, acho que tem, desculpa aí, mas a Priscila fez uma pergunta aqui que acho que tem muito a ver com o que você está falando aí. Ela perguntou o seguinte, como é que o pequeno marceneiro ou o pequeno empreendedor criativo, que é um designer, um arquiteto, ele pode acessar madeiras certificadas para construção de peças autorais ou usar na residência de um cliente? Como é que ele pode acessar isso aí dentro da plataforma da BV Rio, por exemplo? Exatamente. Nessa plataforma, começa que a gente já faz um filtro de que ofertas podem ficar naquela plataforma. Lembrando que na plataforma tem madeira plantada, tem madeira exótica e tem madeira tropical. No caso das madeiras tropicais, as madeiras de origem de manejo florestal, nós já fazemos um filtro prévio. Mas ele pode também fazer essas análises adicionais que estão disponíveis dentro da plataforma para verificar esse risco de legalidade. Então, procurar madeiras certificadas ou, pelo menos, procurar garantir que a origem, conhecer o risco de legalidade da origem, da procedência daquela madeira, é uma condição fundamental. Então, essa plataforma está no site e ela tem uma versão de celular que a gente chamou de WhatsApp. O WhatsApp, ele permite que você consegue fazer essa checagem, fazer essa informação para saber se aquele lote de madeira que está sendo oferecido ali na plataforma
qual é o risco de ilegalidade dele. E aí, quando a gente fala de risco de ilegalidade, alguém perguntou aqui no chat qual é uma estimativa do que é madeira. A pergunta foi sobre a madeira certificada. A Aline depois pode falar sobre a madeira certificada, mas sobre a madeira que é de origem minimamente legal, ou seja, onde o risco de ilegalidade é baixo, infelizmente, o número hoje ele é muito pequeno. Estima-se, atenção, consumidores, estima-se que mais de 90% da madeira tropical, da madeira nativa, que está no comércio, que está no mercado, principalmente nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, mais de 90% dessa madeira tem sua origem ou claramente ilegal ou muito provavelmente ilegal. E aí o papel do consumidor é procurar as informações, procurar o site do FSC, procurar uma plataforma de madeira responsável, procurar fornecedores de madeira que possam lhe dar as garantias da origem daquela madeira. Então, esse é um ponto que eu comentei como crucial. E o segundo, que eu acho que também é muito importante, e aí eu acho que arquitetos e designers têm um papel muito importante nessa agenda, que é a diversidade. A Aline comentou isso no livro, e essa é uma coisa interessante, porque quando se faz o manejo florestal, nós temos a maior biodiversidade do planeta, o que também se aplica à diversidade de espécies arbóreas, de espécies lenhosas que produzem madeira. Não faz nenhum sentido que a gente queira consumir apenas meia dúzia de espécies, porque o mercado se acostumou àquelas espécies. E percebam, é costume mesmo. Não é que só essas espécies são boas, ou só essas espécies têm a trabalhabilidade, ou a maleabilidade, ou a flexibilidade que determinadas peças ou determinados usos exigem. Não. Várias outras madeiras também têm essas aplicabilidades e também estão presentes nas florestas e, por consequência, estão sendo exploradas de maneira sustentável nessa estratégia de manejo florestal sustentável. Então, diversificar, e aí é um papel de educação do consumidor, porque a beleza da madeira brasileira, a beleza da madeira tropical, com diferentes cores, com diferentes tonalidades, com diferentes densidades, com diferentes aplicabilidades, cabe ao intermediário ali, o arquiteto, o designer, o marceneiro, o moveleiro, propiciar ao consumidor final um leque de opções e mostrar, olha, tem outras madeiras que não a meia dúzia que falam aí que tem sempre todo mundo procurando só aquelas madeiras para aquela aplicação. Ô, Beto, eu acho isso fundamental, eu acho que isso é super importante mesmo, eu acho que cabe muita gente também estar divulgando isso, acho que isso é um dever de casa que nós que trabalhamos com isso temos que fazer. Agora, Ângelo, me fala uma coisa, vocês na Conflona criaram algum tempo atrás uma movelaria, certo? E acho que esse projeto é tão lindo, esse projeto que foi com apoio da BV Rio e tudo mais, para exatamente, inclusive, treinar os comunitários e melhor jeito de aproveitar aquelas peças e tudo mais. Você sentiu isso, de que o mercado está muito focado em poucas espécies, muito focado em pedir uma coisa, se não tem aquilo, não serve, mesmo tem espécies que são, inclusive, muito parecidas, né? Na cor, na textura, não sei o quê e tudo mais. Então, assim, como é que vocês passaram por isso, assim? Eu acho que seria legal você dar seu testemunho, assim, numa comunidade que, inclusive, tem uma pergunta aqui da Ana Helena Carvalho, que acho que vai muito nesse sentido, assim, que qual foi a importância do apoio dos parceiros, a BV Rio foi um parceiro, para que vocês tenham na verdade, conseguido lograr outros passos saindo apenas do manejo e de vender tora de madeira para vocês agregar valor àquilo. Como é que foi isso? Na verdade, assim, a implantação da movelaria, né, ela teve o apoio do Fundo Amazônia. A BV Rio vem muito depois nesse processo, né, que realmente contribuiu bastante, está contribuindo, mas ela vem bem depois. E é muito importante, eu acho que só rapidinho, né, falar
que o Fundo Amazônia ele é muito importante para as comunidades tradicionais, para as organizações não governamentais, para as organizações comunitárias, porque ele traz esse apoio, esse aporte, né, técnico, de recurso mesmo, de gestão, para desenvolver alternativas produtivas, alternativas de gestão, de produção. Nós tivemos um desafio muito grande, né, na implantação da movelaria, que foi implantar, né, nós assumimos implantar uma marcenaria dentro da unidade de conservação, mas no meio da floresta, dentro do manejo florestal, né? Lá não tem energia, lá não tinha estrutura, não tinha nada, tem a floresta. Não tem o WhatsApp. Não tinha WhatsApp nem nada, então nós assumimos essa responsabilidade de implantar, né, construir, né, com o apoio do Fundo Amazônia e da Fundação Banco do Brasil, essa marcenaria dentro da unidade. Depois nós enfrentamos a parte, né, a Beverrio entrou na história por conta da nossa dificuldade de comercializar o produto. Nós fizemos um levantamento aqui em Santarém, na época estavam em funcionamento 84 movelarias na cidade. Nenhuma consumia madeira legal, madeira com origem, né, garantida. E quando nós fizemos a composição de valores e de tudo aqui para trazer para o mercado, a gente teve muita dificuldade de colocar aqui no mercado local. Então a gente pensou, vamos buscar um parceiro que possa levar para o mercado, que absorve essa madeira, que tem, né, toda essa pegada sustentável. Foi quando a gente procurou a Beverrio, e a Beverrio prontamente buscou desenvolver isso, esse link com os arquitetos, né, com lojas e tudo mais, e conseguiu trazer vários designers lá para conhecer a operação, para conhecer os comunitários, para treinar e para desenvolver esse projeto junto, né? Então, foi muito importante nesse momento a Beverrio. A parte de parceiros, de instituições, de organizações que participam na Conflona, eu destaco dois parceiros, né? São muitos, são mais de 20 parceiros que a gente tem, né, aqui, mas eu destaco dois que são muito importantes. Primeiro, a Universidade Federal do Oeste do Pará, que foi criado aqui em 2005. O curso de Engenharia Florestal, eles costumam dizer que o quintal, né, a área experimental, tudo é feito na Conflona. Nós, da Conflona, sempre abrimos a porta para a universidade, os professores levam os alunos querem aprender, né? Então, essa parceria com a universidade é de grande importância. A outra é a parceria com as ONGs que atuam com essa temática. E eu destaco, né, o IEB, que é um parceiro muito importante, que faz curso de gestão, faz curso de organização comunitária, que leva para fazer intercâmbios. Então, isso é muito importante, essa atuação. Mas a Conflona tem uma rede de parceiros que, desde o início, atuaram muito, né? Então, contribuíram muito para que a Conflona tivesse o sucesso que tem hoje. Eu acho que a gente também precisa aprender um pouco também. A gente fala que, tem um tempo que a gente fala que a gente vive falando que essas questões são importantes para pessoas que já são convertidas, né, digamos assim, que entendem isso, né? Eu acho que, inclusive, a importância dessa reunião aqui, dessa live, é exatamente isso, assim. Óbvio que as pessoas que estão aqui participando e ouvindo sabem que tem, para usar uma madeira de origem de floresta nativa, tem que saber a origem, óbvio, mas, assim, a gente precisa saber comunicar como é que é a verificação dessas coisas, né? O Beto explicou muito bem, mas a gente precisa também saber divulgar de uma forma mais criativa, assim. Eu lembro, né, Ângelo e Beto, uma das coisas que, infelizmente, esse ano não vai ter, mas há 3 anos que a gente participa juntos da Copa Verde, da CBF, entregando um troféu de madeira que é produzido pela Conflona e que é apoiado pela Beverrio por causa do apoio dos designers, né, que produzem, que na verdade, desenham os troféus. O ano passado, inclusive, eu me lembro que foram designers mulheres
que fizeram o troféu de campeão e do melhor jogador. Aliás, disse que eu estou proibida de entregar esse troféu lá em Belém, porque toda vez que eu vou entregar, o Paysandu perde lá na final, eu juro. Nunca mais disse que eu perdi uma que o Paysandu ganhou. E foi eu que entreguei. Aline, esse gancho aí é interessante do que eu estava comentando, porque a movelaria Anambé, que é essa movelaria que a Conflona montou lá em Belterra, lá na área do pátio da Floresta Nacional do Tapajós, é muito interessante porque o propósito original da movelaria não era nem utilizar a madeira principal, não era nem utilizar as toras do manejo certificado da Conflona. Era usar o resíduo do manejo florestal. Né? E quando a gente fala de resíduo, o pessoal da cidade pode pensar que é cavaco, é serragem. Não. Nós estamos falando de um volume considerável de madeira, nós estamos falando de toras que muitas vezes vão para o pátio, mas não são, depois é percebido que elas não podem ser aproveitadas na serraria por causa do seu aproveitamento, não compensa fazer o transporte delas para a área de serraria para o desdobramento de madeira. Estamos falando de ponteiras, de galhadas, e isso é um volume tremendo de madeira, que sim é perfeitamente possível, usando a criatividade do design brasileiro e usando a habilidade manual dos marceneiros e moveleiros locais para trabalhar essa madeira. E o que a gente fez, a gente tem um orgulho tremendo dessa iniciativa, que é a Design Madeira Sustentável, porque a gente conseguiu criar uma ponte. Nosso papel é basicamente criar a ponte, criar o elo que conecta dois mundos que aparentemente seriam muito distintos e que não são. O mundo de autodesign, o autodesign brasileiro, e isso é importante contextualizar, o design brasileiro, o design de madeira brasileiro, o design de móveis e utensílios de madeira brasileiro é um dos mais admirados, respeitados e prestigiados do mundo. Então, conectar esse mundo tão especial, tão sofisticado em alguns casos, mas tão especial do ponto de vista da sua arte, da sua criatividade, da sua peculiaridade, com um outro mundo muito especial e muito peculiar e muito importante para o planeta inteiro, que é o manejo florestal das comunidades que vivem na Amazônia. E aí eu queria fazer um comentário disso. O querido Marco Lentini comentou aqui no chat, ele falou, olha, tem as madeiras responsáveis, que são madeiras legais, que têm origem, mas a madeira certificada ela tem um diferencial, e é importante lembrar isso, né? Ela tem um diferencial porque ela tem também, inerente a ela, e de maneira muito verificada, os caráteres sociais e econômicos dos grupos locais, seja no manejo, no caso da Precious, de uma empresa, seja no caso do manejo comunitário, como é feito lá na Conflona. Então, esses elementos têm uma história por trás do manejo. Não é só a madeira, não é só a floresta, é a história das pessoas e das comunidades que vivem naquele ambiente, que manejam aquele ambiente, que coabitam naquele ambiente, e fazer isso chegar na ponta, no mercado, de maneira garantida, de maneira com qualidade, de maneira que você consiga conectar essas relações. E aí que eu acho que a gente tem esse link de como é que usar madeira ajuda a proteger floresta, proteger a Amazônia. Deixa só o Ângelo terminar a história da Conflona, eu acho importante, porque eu acho que pegando um gancho aí no que o Beto falou, a Precious tem uma história muito legal com o uso de resíduo também, que é muito importante. Sim. Eu acho que isso é legal falar isso também. E, Ângelo, antes de você falar, só porque o Beto me mencionou, eu tenho que falar aqui, né? Não, é porque o Juarez, lá em cima, lá no site lá em cima, eu sou mulher, né? Então, para mim, essas coisas são assim, né? Ele falou sobre a porcentagem de madeira. E a minha colega Dani, ela também participou aqui do chat exatamente falando isso. A gente certifica não só a madeira... Nós estamos focados muito falando em madeira nativa aqui, né, gente? Eu acho que essa conversa tem muito a ver com a Amazônia, madeira nativa. Brasileira. O FSC certifica também florestas de plantações florestais. Isso é muito importante. Que também são utilizadas para fabricação de móveis, fabricação de um monte de outro tipo também, o que é muito importante. E, Beto, essas mesmas regras
e exigências são aplicadas também para esse setor. Obviamente que são padrões diferentes, que são exigências diferentes, mas que são exigidas também compromisso. Isso que é importante, eu acho que essa questão. E, Juarez, em termos de madeira certificada, eu não vou saber te dizer aqui agora em termos de metros cúbicos, talvez o Jean e o Ângelo possam me ajudar, mas em termos de área certificada, a gente tem cerca de 1.100.000 hectares certificados de Amazônia, hoje, de florestas nativas, e em torno de 6 milhões de plantações florestais, em hectare, em área certificada, tá bem? Respondendo a sua pergunta. Ângelo, desculpa. Vai lá. Eu queria só complementar, né, isso que o Beto fala, e a partir do exemplo do que foi criado com o Instituto BV Rio, dessa conexão que é feita entre o design e as comunidades, né, que a maioria das áreas, né, das florestas passíveis de manejo e de concessão e tudo mais, elas são florestas comunitárias, né, aqui na Amazônia. E esses territórios são habitados por inúmeras populações, famílias, organizações que têm sua maneira particular de se organizar. Então, quando você tem lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, a necessidade de buscar uma madeira para uso, para produção de móveis, né, e tudo mais, e você tiver a consciência de conhecer, vivenciar um pouco do que né, uma comunidade, do que é o trabalho do manejo florestal comunitário aqui na Amazônia, isso eu acho que dificilmente esse design conheceram, seja através da BV Rio, seja através de conexões diretas com a cooperativa e com as outras comunidades, isso vai valorizar tanto a conservação da floresta, quanto a organização que existe dentro dos territórios e que contribui tanto para a conservação florestal, quanto para a questão social, né? Você tem, por exemplo, a Conflona, você tem um território com 1.100 famílias, e você tem, todos os anos, 130 famílias que são envolvidas, que dependem dessa atividade, que são envolvidas, mas você tem as 25 comunidades, que tem cada uma a sua associação, que recebe recurso, tem o recurso que vai para a recuperação das estradas, tem o recurso que vai para a realização das reuniões, dos eventos culturais e tal. Então, existe, né, todo esse apoio social, a proteção ambiental, a partir da geração, né, de um negócio que gera renda e que gera conservação florestal. Eu queria também ter a oportunidade de mostrar, né, as mesmas imagens que a unidade entra no Google aí, olha o território da Floresta Nacional do Tapajós, como é que é? O setor está todo praticamente desmatado, plantação de grãos, a fronteira agrícola avançando, desmatamento e tudo mais, mas a gente consegue ter aquele território da Floresta Nacional protegido por conta, principalmente, de a gente ter o manejo, de a gente estar circulando todo o tempo. Mesmo assim, acreditem, Eita, acho que perdemos o Ângelo. Ah, voltou, Ângelo. Desculpa, fala. Então, existem possibilidades, que eu queria deixar bem claro, né, que existem possibilidades de você fazer essa conexão. O manejo florestal comunitário é aplicado nele, né, tem uma modalidade, né, muito usada no Amazonas, que é o pequena escala, mas aqui no Pará, principalmente, você tem o manejo florestal que é equivalente ao empresarial. A única diferença é que a gestão dele é feita por comunitário. A gestão e a operação é feita por comunitários. Então, o manejo florestal comunitário aqui, ele segue todas as diretrizes legais, todos, né, a legislação, todas as técnicas florestais, acompanhamento da universidade e tudo mais, nas mesmas proporções de um manejo empresarial, mas ele tem a gestão comunitária. E tem também os pequenos, né, que não usam maquinário. Mas você tem oportunidade que é produzida, ela vai para fora, por aquilo que o Jean falou no início, né?
você tem uma quantidade muito grande de madeira que vem da ilegalidade sendo usada e, infelizmente, né, onde quem paga o valor justo por essa madeira é o mercado lá de fora ainda. Né? Então, a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa de trabalhos que os designers, que a Beverhill, que, né, o FSC, todos nós possamos trazer essas pessoas para conhecer a dinâmica de produção, a conservação dos territórios, a gestão das florestas, como é que é, né, o que está por trás de uma produção dessa. E eu digo mesmo, se a pessoa vir, se um designer desse vir aqui conhecer, eu não tenho dúvida de que ele vai internalizar o que é feito aqui, vai se apaixonar pela floresta, pelo trabalho, pelos comunitários, e vai promover o uso dessa madeira vindo desse manejo florestal comunitário sustentável. É isso que a gente quer. Eu acho que é exatamente esse é o nosso trabalho e a nossa missão, né? A gente tem um monte de pergunta aqui e mais papo aqui para falar de mercado. Acho que isso é uma coisa muito importante, mas eu só quero, Jean, voltar para você dar aquele exemplo, que eu acho que é muito legal isso, assim, a história, porque parece que você tira a ave, você gera resíduo e não faz nada com aquilo, né? Não é assim que acontece, porque já tem experiências muito boas, né? São várias coisas, acho que dá para... no nosso caso, né, quer dizer, todo o resíduo da tora, quer dizer, foi como o Beto falou, na verdade, quando se fala resíduo, não é a serragem, né? Você imagina que a tora, ela é um cilindro, né? Você vai tirar lá de dentro dela, né, de dentro desse cilindro, um monte de peças compridas e retas, né? Isso quer dizer uma perda mínima de uns 60%. Então, e quando você consegue 40%, você está... Assim, a gente, pelo tamanho das nossas madeiras, das nossas toras, a gente nunca consegue esse índice. Tá? Sempre é mais baixo, 35% de aproveitamento ou até menos. O que faz com esse resto? Se a gente não desse uma utilização, quer dizer, você fica com um rolo... a gente gera energia limpa. Tá? A gente tem uma termoelétrica de 9 mega que atende a nossa demanda, né, a demanda interna, dos secadores e tal, das estufas, e o município de Itacoatiara, né, a gente gera energia para 50 mil pessoas. Itacoatiara tem 100 mil habitantes, né, ela é o terceiro maior município do Amazonas. E até por conta desse projeto, dessa possibilidade, a gente ainda tem crédito de carbono e tal, porque como Itacoatiara está fora do sistema, lá a energia é gerada com diesel. Isso é muito comum na Amazônia. Então, ali a gente tem essa possibilidade, enfim, isso é muito bacana. Agora, Aline, só deixa eu subverter aqui um pouquinho, só reforçar uma coisinha que a gente começou a falar lá atrás. Eu gosto disso, vai lá. O Beto estava comentando, né, da história de outras espécies, da gente utilizar. É extremamente, e assim, que a gente precisa consumir outras espécies. E eu sei que isso, às vezes, tem... E por que não só se consome as mesmas espécies, né? Foi interessante porque acho que na primeira conversa, houve até uma conversa lá do Índio da Costa, conversando com a Mila Rodrigues, sobre... Você diz dentro do matéria-prima, né? Dentro de matéria-prima. Tá. Conversando sobre diversidade, outras madeiras, por que se usa essa ou aquela, e ele ainda brincou, a gente usa jatobá, o tauari ou jatobá. E aí, e todos eles, eu vi todos esses dias, eles vêm comentando, todo mundo gosta ou quer utilizar outras madeiras. E eles têm também esse problema de acesso. A Mila, que é envolvida com a produção, com fábricas, teve uma abordagem interessante que eu nunca tinha pensado, que você tem um problema de ajuste de máquinas, e cada vez que você coloca uma espécie nova, você tem toda uma questão de setup e de design, um design que aceita uma madeira que aceita um design ou que não aceita. Isso é verdade, a gente entende. Mas o que acontece, gente? A floresta,
Ela não tem só ipê, cumaru, tauari, jatobá. Ela tem centenas de espécies, né? Até alguém perguntou aqui como é que você faz para escolher, para saber. Você vai lá e vê quem tem mais. Você não pode tirar quem tem pouca espécie. Por exemplo, a gente tem muito pouco ipê. Então, praticamente não tiro IP. Apesar de ser a maior exploração, o maior projeto de exploração no mundo, eu não consigo tirar IP praticamente. Então, eu tiro o que tem. O que tem mais. Eu não posso tirar a maior árvore, por isso que eu falo que é a arte de tirar o que a floresta te daria e não o que você quer. Eu não posso tirar a maior árvore. Por quê? Porque a maior árvore, provavelmente, ela tem o melhor material genético e eu tenho que manter essa qualidade da floresta. Então, eu vou onde os indivíduos são escolhidos pela sua disponibilidade e por algumas características, e aí são várias, né? Ô, Jean, eu acho que você está até, se me permite, Jean, aí no meio da sua fala aí, a Maria Cioli fez uma pergunta que eu acho que está sendo respondida, foi para o Ângelo. Você acha que vocês três têm condições que tem a ver com isso, assim, como que são definidas taxas de corte, ou até ampliaria essa pergunta aí, né? Para diferentes espécies para o manejo sustentável, ou seja, como é definido quem vai ser cortado, assim. Quem você aquela eu comecei a falar, caiu a história da cerveja na geladeira lá, né? Ele voltou, viu, Beto? Ele voltou com a cerveja. Você não vai tirar muito. O que fizeram lá, né? Pois é. Você tem que primeiro conhecer a tua floresta. E aí que é aquele trabalho que é insano, ele realmente insano. E é por isso que a gente fala que é uma arte, porque você vai ter que conhecer a tua floresta, saber o que tem, ver onde que você pode entrar, porque a lei ela põe uma série de restrições. Você não pode tirar a árvore que está na beira do rio, você não pode tirar uma árvore que ela tem um ninho, enfim, tem N restrições. E aí, depois que você faz todas essas restrições legais, você passa a ver, olhar, conhecer teu povoamento. Você olha, o que eu tenho lá? Tá bom, então eu só vou poder mexer nos indivíduos que eu vou tirar e não vai impactar na qualidade da minha floresta, e eu vou poder lá voltar do segundo ciclo, quer dizer, vou entrar lá e cortar de novo daqui a poder 25 anos com uma floresta com a mesma qualidade. Eu não impacto na qualidade da floresta. E, Jean, o que é segundo ciclo? Foi perguntado aqui também. Segundo ciclo é a segunda vez que você entra no mesmo lugar para cortar, para tirar madeira. Eu só vou poder fazer isso se eu manejar muito bem, se eu conhecer muito bem a floresta. E a última coisa importante, gente, o que acontece? Uma coisa é uma empresa do tamanho da Precious, que já tem uma dificuldade enorme para vender, porque se todo mundo quiser a mesma espécie, você causa, isso é muito motivo do desmatamento, do ilegal, é isso. Todo mundo quer a mesma espécie e a floresta não tem a mesma espécie. Aí você começa a fazer uma pressão muito grande em cima da floresta. E aí o ilegal começa a nadar de braçada. Ou ele vai tirar na área que não pode, porque ele não tem, então ele vai tirar no vizinho, que é a reserva indígena, que é enfim. Ou ele pega em mente para você. Você acha que você está comprando uma coisa, ele fala, olha, você está levando o impê, não é nada, você está levando, sei lá o quê, lororitu, que é uma grande madeira também, mas é parecida. Então, o que acontece? A gente tem esta obrigação de tentar variar nossos pedidos. E onde isso mais impacta é no manejo comunitário. Como é que um projeto pequeno consegue sobreviver, e ele não sobrevive, o Ângelo pode falar, só vendendo madeira da moda? Não dá, não tem só madeira na moda, ele tem todas. Agora, ninguém quer comprar as outras madeiras. Mas por que ninguém olha? Isso aqui é lindo, isso aqui é um angelim rajado, olha que coisa linda. Isso aqui é um arurá vermelho. Pergunta se alguém vai pedir um arurá vermelho ou um angelim rajado. E são madeiras ótimas. Então, há que se... Mas por que não pede? Porque não conhece, é isso? Por vários motivos, né? Porque o mercado não conhece, o mercado não demanda. O mercado não conhece. A Mila colocou uma coisa interessante, que é difícil você mudar as suas máquinas todas as horas, mas talvez você tenha que adaptar teu design a uma qualidade de madeira. Alguém comentou aqui numa desses outros eventos que, tá bom, quando você tinha jacarandá, você podia fazer aqueles desenhos, uma perninha esguia na minha cadeira, que não tinha problema nenhum.
A hora que não tem mais jacarandá, sei lá, talvez eu não consiga fazer a mesma. Então a gente talvez vai ter que adaptar um pouquinho a nossa criatividade ao que a madeira me permite fazer. E eu acho, Jean, se me permite claro, por favor. um parênteses, eu acho que tem um elemento importante, que é justamente, quando a gente fala desse ajuste do maquinário, do equipamento para desdobrar uma outra espécie, é claro que isso existe sim, mas isso existe quando a gente está falando de uma diversidade muito grande, principalmente de densidade e de algumas características da posição das fibras das madeiras. Só que o conjunto de diversidade que nós temos, você pode ter diferentes setups para diferentes grupos de madeiras. Então, não é que você tenha, não existe um setup exclusivo para aquela madeira. Você consegue ter um setup que vai ser adaptado para 3, 4, 5, 6 espécies. Só que você precisa ter essa... É uma questão mesmo de educação do mercado, e que passa, e por isso eu acho que essa conexão com o mundo do design, a peculiaridade, a originalidade de cada peça, ela passa também por uma oportunidade de você considerar a originalidade daquela espécie que foi feita aquela madeira, que foi feita aquele utensílio ou aquele móvel, porque isso já vem de lá daquela ponta. Então, essa conexão é que é interessante se pensar para que você possa fomentar no cliente final a diversidade de produtos que a floresta pode oferecer. Então, a gente se orgulha tanto da diversidade, da biodiversidade brasileira, e esse orgulho ele precisa entrar na nossa casa, ele precisa entrar no nosso dia a dia de consumo, ele precisa entrar no desejo. Exatamente. Mas aí o papel dos designers, o papel dos arquitetos, o papel dos marceneiros, dos moveleiros, das pessoas que trabalham na cadeia produtiva da madeira, principalmente da madeira tropical, é fundamental, porque aí você começa a considerar que tem grupos de espécies, e se a gente ampliar, eu assim, não vou nem na quantidade, nas centenas de espécies, não. Se a gente subir da meia dúzia, que eu inclusive, Jean, você citou, eu evito até citar os nomes, as pessoas para não alimentar essa coisa de, eu nem cito os nomes. Se a gente subir dessa meia dúzia para pelo menos 20, 25 espécies, o que é uma porcentagem ainda muito pequena da diversidade. Mas se a gente der esse salto, nós já vamos estar dando um salto tremendo em oportunidades, e o Jean falou uma coisa interessante, em oportunidades especialmente para o manejo florestal comunitário na Amazônia brasileira, que depende da diversidade, do reconhecimento e da valorização da diversidade da madeira brasileira no mercado. É porque o pequeno não tem uma estrutura comercial forte para se impor, para ver o que a gente faz, em algum mundo, alguém vai querer comprar alguma madeira. Então, é assim que a gente pensa. Então, a gente vende no mundo inteiro. Agora, não dá para exigir isso e querer que como é que um comunitário que está lá no meio da floresta, você vê a dificuldade, você vê o Ângelo está aqui, o Ângelo está em Santarém, está na cidade. Como é que o cara que está lá no meio da floresta vai conseguir falar? Nem internet, uma comunicação boa não tem. E só para completar uma coisinha, viu, Beto? Como diz nosso diretor lá, o diretor aqui da Mil Madeiras lá, se você quer alguma coisa estável que não muda nunca, usa aço, né? Não usa madeira. Não é o nosso caso, né? Não é nosso caso. Então, assim, né? Então, mas essa história, acho que a gente precisa conversar mais, e eu acho que, não sei como, daqui a gente iniciar algum processo junto com as fábricas. Porque eu estou entendendo, porque eu vi muito designer aqui, muita conversa muito interessante, falando, a gente quer usar, a gente gosta, mas a gente não consegue. E você tem vários... E um dos problemas foi esse. Eu achei que isso, de repente, a gente pode vir aqui no futuro a tentar ver como conversar com essas Eu acho que vale a pena a gente conversar de mercado, assim, muito. Né? O que a gente sabe com certeza é que, de fato, o uso da madeira e o manejo florestal é barreira contra o desmatamento da Amazônia. Isso a gente tem, inclusive, estudos demonstrando isso. E isso é importante. Então, usar a madeira
Dizer que não vai usar madeira para preservação da floresta não é uma boa ideia, não é um bom argumento e não cabe hoje em dia. A gente sabe disso. Agora, Beto, tem várias perguntas aqui, Beto, Jean, e coisas... Perdão. Eu ia subverter, já que você disse que gosta de subversão, eu ia subverter, fazer um papel de moderador e jogar uma pergunta para o Ângelo, que é do querido Ricardo Graham. Ricardo é um dos designers que participa da iniciativa BV Rio Design de Madeira Sustentável, e perguntou ali se dá para saber que madeira vai ter disponível, eu vou usar uma expressão, na safra de daqui a um ano, de daqui a 2 anos. Ângelo, você que já trabalhou no planejamento, na execução do manejo, mas também na movelaria, te passo essa pergunta aí, dá para saber que madeira vai ter disponível naquele manejo daqui a 1 ou 2 anos, na próxima safra, na próxima colheita de madeira? Ou seja, o que o mercado vai ofertar, não é? Perfeito, com certeza. É possível de a gente apresentar isso, né? Eu acho que a gente está até com uma oportunidade, né, de a partir desse evento, dessa discussão, a gente poder desenvolver um diálogo mesmo bem próximo, né, criar um canal de comunicação que possa fazer essa conexão entre quem está na floresta e quem está no grande centro, né, utilizando a madeira, produzindo, né. É possível fazer a gente saber qual é a espécie, porque a gente faz o inventário um ano antes. E, no nosso caso, nós já trabalhamos com a média de 25 espécies, porque você reduz a pressão ecológica sobre aquele ambiente que você está fazendo sua intervenção florestal, você está fazendo a sua operação. Então, nosso caso, a Conflona já trabalha, né, com a média de 25 espécies, justamente para reduzir essa pressão sobre cada espécie, né, e você ter a oportunidade de ter um segundo ciclo bem produtivo, né. Então, no nosso inventário, normalmente a nossa floresta ela dispõe, né, de mais de 100 espécies que têm oportunidade no mercado, que são, né, que tem mercado para elas. A gente trabalha com 25 por conta dessa questão da pressão ecológica, né, e também para que a gente tenha no segundo ciclo, né, outras oportunidades de a gente, né, quem sabe aquele momento, outras espécies. Eu ia aproveitar a oportunidade também, né, para voltar um pouquinho e falar do segundo ciclo. Tudo subversivo aqui, eu vou dizer uma coisa. E falar do segundo ciclo, porque alguém perguntou, eu acho importante citar isso, nós da Conflona, nós já realizamos uma operação de segundo ciclo, quer dizer, é uma área concedida para a Conflona, mas é uma área de pesquisa da Embrapa. Inclusive, tem uma área que foi feito o corte de 70 metros cúbicos por hectare no início, para saber essa regeneração, né? Se você entrar no Google, você vai achar resultados do estudo do segundo ciclo. 70 metros por hectare é muito ou é pouco? Só para o pessoal que não conhece. É muita madeira. Nós trabalhamos hoje com 22, 25, no máximo 25 metros cúbicos, né, por hectare. E nós fizemos um ciclo para a Embrapa, né? A Embrapa tem os estudos, está divulgando aos poucos os resultados, mas já foi feito. Então, se você entrar no Google e procurar a área na altura do quilômetro 67, 65 a 70, mais ou menos, você vai ver que não tem diferença para outra área. E foi feito lá um segundo ciclo de corte, né? Então, a nossa previsão é que a gente volte nas nossas áreas a cada 30 anos. Então, você fez agora um manejo de 1.500 hectares, né? Então, você tem a previsão de voltar nessa mesma área daqui a 30 anos. E o nosso monitoramento das parcelas permanentes indica que, eu não estou bem lembrado aqui, mas eu acho que tem área que foi manejada há 10 anos atrás que já recuperou o estoque tirado. Isso simplesmente com um pouco mais de 10 anos, né? Então, você imagina 30 anos, você vai ter, além daquelas espécies que você tirou, as outras que você não tirou, né? Que ficaram ali na floresta. Ainda só para concluir, Aline, rapidinho o meu raciocínio, quando você tem, falando a questão do aproveitamento, né, dos resíduos, você tem, no nosso caso, lá, o aproveitamento dos galhos daquelas árvores que foram manejadas, mas você tem um potencial
imensurável na floresta, que são aquilo que o Jean falou, as árvores que caem. Um jatobazeiro, por exemplo, se ele cai naturalmente e ele tem, digamos ali, que 20 metros cúbicos de madeira do fuste principal, você tem pelo menos mais o dobro em galhos. Então, você tem 40 a 50 metros cúbicos passível de aproveitamento. Se você tirar essa árvore, se você tiver uma tecnologia para você tirar essa única árvore e produzir móveis rústicos que você vai usar, né, todo o desenho da árvore, todo o aproveitamento, você aproveita quase 90% da árvore e você tem, né, se você aproveitar, se você tirar uma árvore com 50 metros cúbicos, tirando todos os galhos para aproveitar para a produção de metros cúbicos, e você fazer isso, você tem recurso financeiro suficiente para manter pelo menos 2 famílias durante um ano de uma única árvore. Nós fizemos esse experimento, eu já até te contei isso, nós fizemos essa experiência com um designer chamado Hugo França, que é um designer muito, né, conceituado e muito querido por mim, pela gente, todos aqui, mas nós fizemos a experiência de uma árvore que a gente nem colhe, que é o piquiarana, né? Então, nós pegamos um galho apenas, que estava abandonado, que ela estava caída, e nós conseguimos, daquele único galho, gerar para a cooperativa uma receita de 16.500. Isso é suficiente para manter uma família na comunidade durante um ano. Então, tem esse tipo de potencial na floresta que a gente tem que buscar desenvolver, e eu acho que a saída está aqui. Os designers, os arquitetos, o mercado vir conhecer a realidade, participar, andar pelos rios, pelas praias, pelos caminhos, pelas águas, para conhecer as pessoas, os territórios, as florestas, desenvolver coisas para fortalecer e para manter a floresta em pé, para conservar as florestas nativas, para criar barreira contra o desmatamento, contra a ilegalidade, para apresentar soluções para a população, para os governos que têm dificuldade de criar essas alternativas, né? Então, acho que essa é a saída. Parabéns para a Duda, que desenvolveu essa ferramenta. Eu acho que nós estamos, né, dentro dessa mesma pegada, com o mesmo entusiasmo, né, de não deixar a peteca cair, de criar, né, esse mecanismo de realmente fortalecimento da proteção territorial, da gestão dos territórios, da proteção das florestas, do desenvolvimento de alternativas e de inúmeras alternativas, né? Você conhecer uma floresta, você vai ver o quanto de potencial que tem de madeira, de orquídeas, de frutas, de semente, de cipó, de óleos, sabe, uma diversidade de cadeias produtivas. Olha, eu acho que a gente já quase que podia encerrar com essa fala, porque é lindo, que eu acho que é a essência de tudo, né, Ângela? Eu acho que é exatamente isso, assim, nada como alguém que vive na floresta para falar. A gente tem a paixão, mas a paixão vivida é outra história, né, cara? Assim, é a minha casa. Eu acho que isso é que o Jean falou, a gente precisa sentir no coração, né, Jean? Essa questão, né? Porque exatamente isso, assim, você ter a certeza. Aí eu vou contar uma história de um designer que foi na Conflana, foi conhecer alguém que faz o manejo de forma correta e voltou tão impressionado que virou para a gente e falou assim, gente, foi a primeira vez que eu fui comprar madeira e ninguém me chamou num canto para sussurrar. Eu achei aquilo de uma beleza, né, Ângelo, que assim, é tudo correto, ninguém ali está pedindo propina, ninguém está pedindo, nós estamos trabalhando com uma coisa que não é nova, manejo já se faz há muitos anos, a gente sabe fazer muito bem nesse país. Agora, conectando com o Ricardo, que o Beto falou aqui, a palavra dele, que daqui a 2 anos, que tipo de madeira que eu vou ter? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante também, e tem a ver com isso. Hoje a gente tem, então, pensando que nós achamos que usar madeira é importante, achamos não, a gente tem certeza que usar madeira é importante para uma série de coisas. A gente tem hoje suficiente fornecimento de madeira de origem responsável ou certificada, se houver um crescimento de mercado? Para quê?
Com certeza. Para o país. Estou falando no mercado nacional, Jean. Com certeza. Só para você ter ideia, Aline, a produção só da Conflona, vou falar só de Conflona, né? A nossa previsão de produção a partir desse ano é de algo em torno de 40 mil metros cúbicos por ano, né? Só a Conflona. Eu conversava uma vez com o designer Fernando Mendes, ele me falou que o consumo dele é em torno de 25 metros cúbicos por ano. Você imagina o potencial de atendimento de quantos designers nós temos só na cooperativa, só na Conflona para atender, né? Então, a gente só precisa desenvolver a questão do processamento, a questão da logística e a questão do comprometimento de quem está lá, né, para consumir isso, de realmente absorver, de agregar valor justo para aquilo, né, e a gente chegar a atingir o consumidor, né, que vai estar comprando sustentabilidade, que vai estar comprando conservação da floresta, que vai estar comprando organização comunitária, proteção territorial, que vai estar fortalecendo as redes locais, né? E que, né, com essa fala da linha do design, que vivenciou isso com a gente, né? Por que a gente tem segurança naquilo que a gente faz? Porque a gente acredita. E nós acreditamos que as comunidades são capazes, uma vez eu falei isso no Serviço Florestal Brasileiro, não é um técnico lá de São Paulo, né, só de Curitiba, que tem capacidade para gerenciar, para desenvolver tecnologia. Nós, aqui da Amazônia, sabemos manejar nossa floresta, sabemos cuidar dos nossos territórios, acreditamos no potencial da floresta, fazemos manejo florestal comunitário, porque acreditamos na proteção das florestas, nós acreditamos nos comunitários, né? E nós somos os donos desse patrimônio, né? Então, nós sabemos muito mais cuidar, sabemos o que tirar, o que não tirar da floresta, para oferecer, para compartilhar conhecimento, né? Tudo isso. Acho que é isso que é importante, deixar esse recado de que tem oportunidade de você conhecer, de você valorizar, e nós temos condições de barrar o desmatamento, de realmente cuidar das florestas. Basta a gente querer, basta ter comprometimento, responsabilidade mesmo, de certeza, né? Olha, eu, a partir de hoje não vou mais usar madeira sem origem, eu vou lá no FSC, vou lá na Bever-Rio, vou lá na Conflona, vou buscar esse material real. E talvez complementando o que ele está falando. Aí vai lá, Jean. Gente, só antes do Jean falar, a gente está caminhando para finalizar. Já estamos faltando aí considerações finais. Considerações finais, assim, dizer para todo mundo aqui que não foi, a gente não teve condições, obviamente, de responder a todas as questões. A Duda, a Juliana, por favor, se quiserem nos encaminhar, eu pediria, se vocês, todo mundo quiserem, também deixar aqui seus contatos, para que as pessoas possam escrever, buscar vocês. No caso nosso do FSC, o meu contato é o info@fsc.org.br. Nós estamos à disposição para informações que vocês queiram sobre a certificação, sobre o processo de certificação e todas as questões relacionadas com a FSC aqui no Brasil, né? Então, vamos caminhar aqui para as nossas palavras finais. Jean? Tá. Só terminar rapidinho ali, quer dizer, na verdade, sim, temos condições de atender. Tem uma questão, gente, que vende mais porque é fresquinho, porque vende mais, né? A gente acaba exportando porque não compram aqui, e é uma questão de preço. Então, a gente precisa lembrar que o mercado tem que lembrar que preço também está ligado à legalidade. É difícil você entregar madeira no preço que é vendida aqui, por isso que essa percentagem com ilegal, né? Concorrer com o ilegal, por isso que é aquela percentagem absurda que o Beto falou. Mas aquilo está ligado a preço também, tá, gente? Agora, para encerrar, eu acho que o que a gente está falando aqui a gente está juntando os dois lados, né, quem produz e quem consome. Ou seja, acho que está aqui quem consome madeira, quem
lembrando que consumir madeira, a gente está preservando a floresta. Então, assim, é muito importante essa consciência e lembrar que ambos somos responsáveis. Nós, de um lado, que produzimos, né? E quem consome, e obviamente quem está no meio do caminho, como a Beverrio, que ajuda a fazer essa ponte. Ontem, na última live, a Adélia Borges falou uma frase do Zanini Caldas, que eu acho que no fundo, fala sobre vida, sobre florestas, e eu achei interessante, eu vou tomar a liberdade de repetir, porque eu acho que sintetiza muito de tudo. Zanini falou que a madeira tem duas vidas. A primeira como árvore, que nós aqui, os produtores, somos responsáveis. E a segunda como mesa e cadeira, como armário, cama e armário, assoalho e vassoura, gamela e colher de pau, casa e curral, berço e caixão. Ou seja, senhores, vocês, arquitetos, designers, vocês são responsáveis pela segunda vida da madeira. Então, nós estamos falando da vida da floresta. Quando a gente fala de madeira, da vida da floresta. Então, depende de nós. Eu acho que temos tudo, nós queremos fazer aqui o melhor possível, acho que temos condições para isso, é só a gente tomar um pouquinho de cuidado no que fazemos. Acho que é isso. Eu queria fechar, então, rapidamente, comentando que acho que, enquanto for fácil, enquanto for viável explorar e vender madeira ilegal no Brasil, fica difícil para quem produz madeira de maneira sustentável se posicionar de maneira adequada no mercado. E não dá para o mercado achar que a madeira ilegal é um problema apenas de comando e controle, é um problema apenas de fiscalização, é um problema apenas que o governo vai resolver. Não. O mercado tem plena responsabilidade pelos produtos que demanda e pelos produtos que compra. Os intermediários têm essa responsabilidade, os designers têm essa responsabilidade, os moveleiros, os marceneiros, mas os consumidores também têm essa responsabilidade. Então, precisa sim reforçar a fiscalização, precisa sim intensificar o combate ao roubo de madeira, à exploração ilegal de madeira, sem dúvida nenhuma. Mas o mercado também tem um papel disso. E é sim perfeitamente capaz de atender as demandas de mercado com a disponibilidade de manejo florestal. Só para dar um número, para a gente fechar aqui com um número, o Brasil, a Amazônia, somente na Amazônia, há 65 milhões de hectares de florestas, de áreas públicas, de terras públicas, patrimônio público, que hoje não são destinados, não tem uma destinação específica, mais da metade disso deveria ser destinado como terras indígenas, áreas protegidas, mas uma outra metade, a sua vocação é a produção florestal, a produção de produtos madeireiros e não madeireiros, de maneira legal, de maneira certificada, de maneira sustentável. Ao invés disso, enquanto não se destina essas áreas para esse uso, para esse aproveitamento sustentável, que contribuiria com o desenvolvimento econômico da região, essas são as áreas que concentram, está aí nos dados oficiais, mais de 80% do desmatamento na Amazônia está em terras públicas griladas. Nós estamos perdendo patrimônio público duas vezes. Estamos perdendo patrimônio florestal e estamos perdendo patrimônio público de fundiário, porque essas áreas não são destinadas adequadamente. Então, acho que a gente tem aí um recado muito claro e pensar também na silvicultura de espécies nativas. Não vamos falar sobre isso hoje aqui, mereceria toda uma outra conversa, mas além do manejo florestal sustentável, também investir em tecnologia de silvicultura de espécies nativas. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, Ângelo, Jean, Aline, parabéns toda a equipe aí do Ciclo Matéria-Prima, eu acho que vocês têm sido campeões nessa iniciativa e com certeza vai gerar bons frutos. Foi uma honra para Beverrio e para mim, em particular, estar aqui com vocês nesses momentos aqui. Obrigado. Foi muito bom mesmo. Acho que esse bate-papo ele produziu muitos frutos. Eu acho muito interessante. Ângelo, você quer dar a sua palavra final ou a gente pode? Quero agradecer, né, todo mundo que participou. Quero agradecer a oportunidade também, né, a confiança, né, espero poder ter contribuído, né, com o debate. E me ponho à disposição para continuar contribuindo, para continuar debatendo essa questão, para continuar
buscando alternativas, né, de proteção das florestas e de valorização dos territórios comunitários. O meu e-mail é achaves.natural@gmail.com e o da Conflona é conflona@hotmail.com. Quem quiser entrar em contato, esse nosso contato, né? E também é uma grande satisfação poder falar do manejo florestal comunitário sustentável e poder, né, estar presente com vocês aí que têm um vasto conhecimento. Eu só queria deixar de último recado também a seguinte questão: para você fazer manejo florestal comunitário, você tem que ter a organização comunitária, você tem que ter a questão técnica de inventário florestal, você tem que ter engenheiro florestal, você tem que ter advogado, você tem que ter contador, você tem que ter um aparato tão grande que, às vezes, só de saber disso as comunidades desistem. E quando elas conseguem, é preciso ser valorizado. Então, vocês designers, vocês arquitetos, procurem valorizar o manejo florestal comunitário, procurem conhecer as florestas comunitárias, as comunidades, e procurem fazer essa interação, esse intercâmbio, para poder a gente continuar desenvolvendo e protegendo a floresta amazônica. Perfeito, Ângela. A gente tem muito a agradecer a todos vocês que fazem esse trabalho de forma tão primorosa, assim, muito legal. E nós, acho que eu, em nome de todos nós aqui, agradecer, né, Matéria-Prima, esse fenômeno. Espero que a gente consiga desdobrar isso para outros, acho que vai ser muito legal, acho que aqui deu gancho para várias outras questões. Pessoal, não se esqueçam de ir lá, clicar lá dar o joinha, dar o like lá, o wood like lá no canal, e a gente agradece mais uma vez pela audiência, pelas perguntas, enriqueceu demais o nosso debate, tanto é que a gente não seguiu o roteiro, mas eu acho que a gente abordou tudo isso. Acho que forem a Manaus, se quiserem nos visitar, estão todos convidados. Eu esqueci de falar isso, por favor. Tá joia. Gente, muito obrigado. Vamos então encerrar aqui e dar uma boa noite para todo mundo, né? Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, boa noite. Líder global em manejo sustentável de florestas tropicais, a Precious Woods é responsável por mais de 1 milhão de hectares, trabalhando de acordo com os mais rígidos critérios. Com sede na Suíça, tem atividade no Brasil desde 1995, em Itacoatiara, no Amazonas, e na África Central, Gabão, desde 2007. A Precious Woods tem como uma de suas bandeiras a conscientização de que uma floresta tropical manejada de acordo com os parâmetros oficiais, adicionados aos critérios de certificação FSC, traz excelentes benefícios para a floresta e para o planeta. Em uma definição livre, o manejo florestal pode ser explicado como a arte de se pegar de dentro da floresta apenas o que ela te daria, e não o que queremos dela tirar. Além disso, a holding é responsável por produzir e negociar uma ampla gama de produtos certificados de madeira tropical e energia limpa, trabalhando com respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade e biodiversidade e à responsabilidade social. Agradecemos sua presença e esperamos que tenham gostado deste encontro. Lembrando que nosso próximo evento acontece no dia 25 de agosto com o tema Madeira na Arquitetura. Para mais informações, acesse nosso site www.ciclomateriaprima.com.br. Até lá!